Olá, tudo bem por aí? Nós estamos aqui na TV FIB, começando a edição 2018 do FIB Produz, sempre trazendo aqui as produções audiovisuais e outras também que acontecem dentro das Faculdades Integradas de Boa. Nós recebemos hoje aqui os professores Malu Azevedo e Fábio Azevedo, que vão falar de uma ideia que foi patenteada, inclusive, que nasceu aqui dentro da FIB, e a gente vai tentar explicar para você um pouquinho do que acontece. Muito obrigado por vocês terem vindo. A gente que agradece. E então vamos primeiro, para explicar para o pessoal de casa. Toda invenção nasce de um problema, né? Então, qual é o problema que vocês identificaram? O problema é que a televisão digital no Brasil, desde a sua implantação, ela não teve um processo de interação com o telespectador, o canal de retorno. Então ela manda uma enquete para o telespectador, mas o telespectador não consegue responder essa enquete e devolver para ela esse voto dela, computar esse voto. Quer dizer, aquilo que foi pensado, por exemplo, com o Ginga, né? Aquela ideia de que a gente ia poder se comunicar com o canal através do controle remoto, por exemplo, morreu. De certa forma morreu. Ele não conseguiu ter a abrangência que se esperava do Ginga. Mas a TV ainda continua podendo mandar sinal. Sim, pelo canal de descida ela envia o sinal para o telespectador. Ele só não consegue responder essa informação. Uhum. E no caso, a gente utiliza hoje em dia a internet com esse canal de retorno, né? Então a gente utiliza o celular para a gente poder se comunicar com a emissora. Pelas redes sociais, né? Você acaba pegando o Facebook, o Twitter, para poder responder uma enquete da televisão. Então, o problema é que no país 50% dele não tem internet. Então, você tem que metade da população não consegue interagir com a emissora e responder essa enquete ou participar da programação que ele mais gosta. Tá. E aí, visto esse problema, qual foi a solução que vocês viram? Estávamos aqui numa jornada científica em 2015. Perfeito, 2015. E num debate desses do Ginga, se utilizar, não ia, qual era a aplicação, como ia funcionar a internet, surgiu a ideia de um insight na hora, assim, olha, poxa, temos a solução, por que não usar o sinal 2G do celular que está espalhado no Brasil inteiro, a gente tem cobertura de 100%, desde 2015, já 100% do Brasil tem a cobertura 2G, por que não usar essa tecnologia colocada no controle remoto no televisor para dar essa resposta para a emissora? Uma forma de uma enquete, de um sim ou não, de uma resposta. E aí nós fomos pesquisar se isso já tinha alguma coisa sobre o assunto, fomos pesquisar como isso funcionaria mais a fundo e surgiu todo esse conceito de aplicação do sinal 2G no canal de retorno do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Tá. Até aí, professora Malu, professora nossa aqui de estatística, formada em matemática, já tinha feito o mestrado. Já tinha feito mestrado em TV digital. Em TV digital. Já tinha feito em TV digital. O professor Fábio ainda não era professor, era engenheiro ainda. Engenheiro. E exatamente, com esse projeto nós temos a orientadora, o professor Black, João Pedro Albino, e ele achou a ideia que era possível de defender um mestrado. Então eu prestei a prova de seleção, passei e comecei a ingressar no mestrado com essa ideia do protótipo. E ainda não tinha aplicação para ele. A gente só sabia o protótipo, olha, o canal de retorno simples, mas não tinha abrangência de que nós temos hoje, da dimensão que isso pode proporcionar, que isso pode dar de retorno. Aí você fechou o mestrado. Aí veio a parte do doutorado. Então. Aí a gente verificou que numa aula, né, de publicidade, de propaganda e publicidade aqui na FIB, eu estava conversando com os alunos e falando para eles a respeito de estatística, onde a estatística pode ser aplicada. E eu falei que a gente utiliza a estatística na audiência. E aí perguntaram, como que é o cálculo da audiência, professora? E eu não sabia responder, porque a gente, na verdade, não tem essa ideia. A gente sabe que, tal programa deu Ibope, tal programa deu a determinada audiência, mas a gente não tem noção de como que é feito isso. E também, dificilmente, você encontrar alguém que foi perguntado sobre como que programa que você prefere ou não, né? E é calculada essa audiência. E aí a gente foi verificar que em 2016, não foi isso? Os patrocinadores pagaram 20 bilhões. 20 bilhões
de propaganda, sendo que metade fica para a emissora que mais tem audiência. E a gente foi verificar que o cálculo da audiência não é relacionado com uma média, né? Ele é extremamente complicado. E nós temos assim apenas 700 audímetros aqui no estado de São Paulo, né? Na verdade são 700 no Brasil e fica concentrado 400 em São Paulo, porque São Paulo mede a audiência em tempo real. E nos outros estados a audiência é feita no dia seguinte. Entendi. Então nós chegamos à conclusão, pela quantidade de população do país, que são 200 milhões, quantidade de domicílios, tem 96 milhões aproximadamente, fizemos um cálculo e você chega na parte de 30 partes por bilhão. Então, é muito pequeno. E o termo que a professora Malu utiliza, isso não me representa. Claro. Essa porcentagem é ínfima, né? Estatisticamente falando, ela é ínfima para representar e perto dos valores que se movimentam com tudo isso. Houve um período em que a gente ficava sabendo que o Ibope, né, que era a única empresa até ali que existia no Brasil, ela dava na casa de algumas pessoas, provavelmente essas 700 aí que vocês estão falando, um aparelho em que você tinha que sintonizar. E às vezes, por exemplo, você estava vendo um programa, por exemplo, de esporte. Aí chega o seu filho e quer ver o desenho. Aí muda para o desenho, mas se não mudar no aparelho, fica contando a audiência para o programa de esporte, por exemplo. Né? Era um problema que acontecia muito antigamente. Né? Hoje nós já temos, por exemplo, uma segunda empresa atuando no Brasil. Né? É a GFK. GFK, que é alemã. Isso, perfeito. Só que ela veio para o Brasil com o mesmo tipo de aparelho, ou seja, é um aparelho que escuta o televisor, ele tem as frequências de cada programação, ele escuta a programação, se for próximo ao televisor, ele escuta a sua televisão e ele compara e computa o Ibope para aquela emissora. Entendi. Então agora não é mais a pessoa do domicílio que muda. Não, também ele tem que mudar para selecionar quantas pessoas estão na sala, que idade você tem, se é homem, se é mulher, você tem um painel frontal que você seleciona quem está assistindo, quem é a audiência que está assistindo o canal. Mas ele se torna muito complicado e muito fácil de manipular. Né? Não conhecemos ninguém que tem esse aparelho, nem para pesquisar, para uma pesquisa mais profunda. Teve uma época que o Silvio Santos pôs no programa dele que ele pagava para quem conhecesse uma pessoa que tivesse o aparelho. Isso. Muito difícil que era de encontrar esse aparelho, porque ele sempre brigou por causa do Ibope. E tem também a questão publicitária, né? E aí não sei se vocês abordaram isso na pesquisa, né? Que o canal de maior faturamento pagava agências para estimular que as empresas que fossem comprar propaganda comprassem só dela, que é o caso da Rede Globo de televisão. Né? Então nós temos ainda uma séria dúvida, nós que estamos na comunicação, se de fato a TV Globo é a maior audiência. A gente sabe que é o maior faturamento. Sim. Isso a gente então, tem certeza. Então tem um problema aí e que nós, por exemplo, que estamos lá em casa vendo televisão, não sabemos. Não, a gente não sabe. Verificando esse problema, aí surgiu a ideia da gente propor, por exemplo, no meu caso do doutorado, propor um novo modelo de cálculo para audiência, mas assim, é lógico que é muito pretensão da minha parte fazer isso, mas é um começo de um estudo, né? É uma pontinha ali do iceberg, né? Mas é bem complicado trabalhar nessa área. Tá. E aí seria feito como, professora? Essa aplicação no caso no seu doutorado, né? Então, aí no caso, estou verificando como que a gente pode fazer esse cálculo. No início eu pensei em média aritmética normal, mas a gente já verificou que é muito complicado você trabalhar com média aritmética, porque justamente a publicidade, ela quer atingir determinada faixa etária ou determinado público, né? Então, teria que ser um cálculo um pouco, talvez uma média ponderada, alguma coisa assim mais precisa. Mas, no caso, a gente poderia utilizar esse protótipo, né, para substituir, no caso, o audímetro. Então, a ideia seria mandar para cada domicílio um chip. Você envia para cada domicílio, é colocado no controle remoto esse chip, ele se comunica com o televisor, que se comunica com a emissora, e com isso você consegue computar, ou por minuto ou por segundo, depende da sua necessidade, programar um chip para que cada vez que você mude o canal, ele informe, olha, mudou de canal, a televisão de número de série XYZ mudou de canal.
Então não há nem necessidade de saber aonde as pessoas estão, e sim qual o número de célula do televisor e qual chip elas estão usando. Como é feito hoje em dia com o celular. O que importa é uma célula, é a região de abrangência da torre, que seria a receptora desses sinais. Eu acho extremamente interessante, assim, quer dizer, a gente estava vindo, né, num caminho de grande vontade, não é, de participar disso. Me lembro quando a televisão digital vinha, né? Agora nós já, por exemplo, aqui em Bauru já desligamos, né, o sinal analógico. Sim. Havia uma grande promessa, não é, de que o Brasil finalmente ia participar ativamente. Vocês vêm nessa onda, né? Eu venho nessa onda, justamente por causa do mestrado, a gente vem nessa onda e as coisas não aconteceram como a gente imaginava, né? A gente já imaginava que agora a gente já teria esse canal de retorno, né? E eles acabaram utilizando o caminho mais fácil, que foi a internet. Você vê, tanto é que até o nome do curso era televisão digital, o meu já passou a ser mídia e tecnologia. Mídia e tecnologia. Porque já não se estuda mais. 2010 foi o último ano que se estudou cientificamente a televisão digital. Após essa data, se estudou muito a internet na televisão. Então hoje todas as televisões vêm com plataforma, vêm com software por trás rodando para acesso à internet, não só para acesso da interação. E o problema que a gente volta é que, como só metade do país possui internet, devido às dimensões territoriais do Brasil, muito grande relevo, acidentado e demais fatores, se torna muito difícil. Quer dizer, então é uma pesquisa que foi abandonada. E as mídias sociais substituíram, de certa forma, erroneamente, mas substituíram esse feedback que as emissoras necessitavam do telespectador para a interação, e ficou pelo meio do caminho essa pesquisa. E nós estamos retomando agora de um jeito mais simples. E pensando também na população, né? Por exemplo, existe uma população que não tem acesso à internet, existe uma população de terceira idade que tem dificuldade de trabalhar com os mobiles, né? Então, facilitaria tudo no controle remoto, né? Então, as pessoas já estão acostumadas a mexer com controle remoto, mesmo a terceira idade. Já em mobiles, em celulares, existe um pessoal de terceira idade, sim, que mexe, mas a grande maioria tem muita dificuldade. Ainda usa só para ligar, né? E qualquer informação diferente do que ela está acostumada, ela já tem uma certa rejeição para o aparelho. Tanto é que se fala muito agora em letramento digital, né? Que é pegar as audiências mais idosas e reensiná-los, trazê-los para mexer, para interagir, para aplicação, para software. Então ainda acaba sendo, devido a todas as complicações, o controle se mostrou um equipamento simples, de uso diário, de uso contínuo. Sim. Eu, que venho mais do rádio, né, e a gente esperava muito a digitalização, e que também morreu, né? A digitalização do rádio acabou morrendo por diversos problemas, e havia uma expectativa de que a pessoa, através da digitalização do sinal, tanto do rádio quanto da televisão, eles iam poder acessar a internet. Então, quer dizer, era um meio, inclusive, de digitalização e de acesso à internet para o Brasil inteiro, né, numa época em que a gente ainda tinha um Brasil pujante nesse aspecto, né? A digitalização do rádio foi abandonada, nós estamos agora fazendo, né, quer dizer, nós não, o governo, né, vai fazendo uma migração dos canais AM para o FM, para tentar liberar o 5G do celular, e eu fico aqui me perguntando, o que vocês acham, né, que é o futuro dessa digitalização no nosso país? Nós vamos ficar sempre restritos à internet? O que vocês acham? Deixa eu só para pontuar isso que você falou do rádio, um dos pontos estudados na nossa pesquisa é evitar que a televisão se torne o novo rádio. Porque hoje nós escutamos a televisão e ficamos mexendo nos aparelhos celulares, que tem muito mais função. E apenas quando alguma informação nos interessa é que nós olhamos para o televisor. Exatamente. Então, a ideia é resgatar isso, o entretenimento, a interação, tudo num dispositivo só. Você não precisa do celular. Na hora que você pega o celular para responder uma enquete, você se distrai com os outros aplicativos que nele contém, com as mídias sociais. Então, a ideia é tirar esse aparelho extra e usar só o televisor. Sim, mas a sua pergunta, no caso da atual conjuntura, a gente assim, só está estudando e tentando fazer um protótipo, tentando fazer que isso aconteça de alguma forma, né? Em questão tanto de estudo, em questão de proposta.
mas sinceramente eu não tenho assim muita visão, a não ser que venha alguma empresa que realmente fale, não, vamos tentar fazer essa parte de canal de retorno e tal. Caso contrário, via governo, eu acho muito complicado. Só para você ter uma ideia, a gente fez todo o nosso estudo em 2016, né, utilizando bastante sites do governo relacionados a 2016, né? E a hora que a gente foi agora tentar atualizar, a gente já não acha muito desses sites. Já estão fora do ar, as páginas fora do ar. Apesar que a nossa proposta ela seria de grande valia para o governo, que seria, por exemplo, a aplicação desse chip para o censo populacional, que ocorreu em 2010, era para ter ocorrido um novo censo em 2014, mas ele foi abandonado por falta de recursos, porque mandar um agente censitário em cada residência, na verdade acaba sendo uma estatística também, eles acabam indo em todos os domicílios, pelas pesquisas que fizemos. Mas ainda assim eles vão a vários domicílios e fazem uma enquete, uma pergunta para o morador. Isso poderia ser feito via um software e o chip no controle remoto no televisor. Você receberia a enquete pelo televisor e responderia na sua televisão com o chip enviado pelo governo. Então, nós não conseguimos dimensionar ainda a economia, mas ela é muito visível para nós, que há essa economia, ela é muito grande. Mas ainda agora nós vamos partir para uma próxima etapa, que é analisar todos esses custos de implantação, como vai funcionar, como é que vai funcionar a torre, quem paga a conta, como é que vai funcionar toda essa estruturação. Mas é uma aplicação, sim, é prática, fácil de se resolver. Sim. Engraçado, vocês acabaram falando do censo. Todas as vezes, todos os anos, né, ou um ano antes que vai ter o censo, me parece assim, que há uma corrida, especialmente das pessoas que estão desempregadas, para serem agentes de censo. Que assim, milhares de pessoas são contratadas, né, em Bauru, se não me engano, eram 100, alguma coisa assim, e um emprego temporário, né, quer dizer assim, eu fico imaginando quanto que é para contratar, quanto que é para enfim, para fazer esse concurso, quer dizer, tudo tem custo, essa né? Seleção, o custo é enorme. Então, eles estão, tanto que eu falei, em 2014 foi cancelado por falta de recurso, e com esse protótipo a ideia era que não precisasse mais, porque o agente censitário, além de ter o agente censitário, você tem depois que fazer todo o tratamento das informações. Os agentes têm hoje, no último censo, eles levaram um tablet para poder lançar as informações. Sim. Então, esses custos seriam reduzidos pela trocada por um chip. Como o Ginga foi instalado através de políticas públicas, nós acreditamos que o governo, com a provocação do governo com os fabricantes, a posição do governo aos fabricantes, eles colocariam o chip no slot, seria um slot igual ao do celular, para você comprar o chip, e que o software viria instalado de fábrica, como o Ginga veio. Então, políticas públicas para isso funcionar. Após isso, e com a troca para a televisão digital, né, do sinal, houve uma grande mudança na tecnologia, na troca do hardware em si. Quem não tem ainda o televisor acaba tendo um set-top box entregue pelo governo dos Minha Casa Minha Vida ou de baixa renda. Então houve essa troca de tecnologia no Brasil, está tendo essa tecnologia que acaba em novembro desse ano, a migração para a televisão digital, o sinal digital. E com isso nós achamos que o envio do chip se torna desprezível, fabricado em grande escala, se torna irrisório, perto de você mandar um agente censitário em cada residência para fazer a pesquisa. Uniforme, roupa, crachá, toda vestimenta, a identificação do... Agora, para a gente encerrar aqui, já estamos quase no fim, eu queria que vocês falassem um pouco, para quem está em casa, como é que é esse procedimento de patentes. Nós sabemos que o Brasil é difícil, né? Quer dizer, tudo que é inventado no Brasil parece que não traz rendimento, é muito mais difícil do que os outros países, talvez também não tenha tanto estímulo quanto há nos países desenvolvidos, né? Então, queria saber de vocês que estão passando por isso, como é que vocês explicariam para quem está em casa um processo de patente? Uau! Ele é um pouquinho complexo, principalmente na parte de documentação, né? Estruturação dele, né? Então, as perguntas, quando você pega um questionário, nós pegamos uma empresa para nos auxiliar, porque isso sozinho você não consegue fazer. As perguntas são muito parecidas. Você fala o objetivo, é tudo muito similar. Então, até você destrinchar tudo isso e explanar tudo isso, e montar os diagramas, o funcionamento, como vai, para onde vai o sinal, toda a estruturação é bastante trabalhosa. É enviado para a empresa envia para o departamento de engenharia,
que antes de enviar para o INPI, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Intelectuais, volta, eles analisam e devolvem, eles fazem o advogado do diabo, eles analisam e te devolvem com os questionamentos que o INPI poderá fazer. E você fica nessa lida de ficar, nesse corrige intercâmbio. e devolve para a engenharia deles. Em 2009, na nossa patente, houve um chinês que em 2009 fez algum projeto similar. E aí nós estávamos chegando à conclusão que o nosso projeto, até o meu mestrado, ia por água abaixo, porque a ideia já não era inédita. Tinha um cara na China que fez um projeto igual. Então imagina a situação, traduzindo do chinês para o inglês, do inglês para o português, para nós entendermos. Sim. E esse caminho de volta depois do pessoal do INPI. Então foi assim, Foi bem trabalhoso. bem trabalhoso até na tradução, mas chegamos à conclusão e defendemos que o projeto dele era voltado para o set-top box do televisor, que era voltado com imagens, com envio, até um pouco de uso de internet, e o nosso é específico da televisão com sinal aberto, digital, mas com sinal aberto. Então descaracterizamos o protótipo dele, a patente dele da nossa, a patente dele existe, descaracterizamos da nossa e conseguimos patenteá-lo. Mas deu muito trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena. Um trabalho, a recompensa é boa. Você tem um produto, você fez por merecer aquilo lá, é bem bacana. E a questão de custos, se vocês me permitem perguntar, porque eu tenho um amigo meu que é um inventor popular aqui em Bauru. E o seu Zequinha, inclusive, o nome dele, Zequinha Paixão. Ele inventou um tipo de um aparelho de navegação para pescadores, em que a pessoa vai de pé, motorizou tipo uma prancha de surf e tal. E eu me lembro dele falando para mim que o processo de patente daquele tipo de veículo náutico que ele estava inventando foi barrado no custo, que chegou um momento que ele não tinha mais condições de bancar aquilo. É extremamente caro mesmo, quer dizer, é impeditivo. Não é barato, não. Não é barato, não. A gente, no caso, a gente dividiu a conta, né, entre eu, o Fábio e o professor João Pedro Albino, que embarcou nessa ideia. Que legal. Tá? Então, a gente dividiu os custos, porque sozinho realmente é complicado. Né? E também o relatório para se fazer tudo isso, ele tem que ser muito técnico. Então, eu acho que esse é o grande problema também de você conseguir fazer a patente. Então, acho que a gente devia divulgar mais, tentar fazer com que os nossos alunos escrevam mais relatórios, tentem colocar suas ideias em forma de modelos, para que a gente consiga patentear. Porque os chineses, eles patenteiam tudo, o Japão patenteia tudo, os Estados Unidos também. E no Brasil aqui é muito assim, ínfima, né, a quantidade de patentes. Por isso a gente perde bastante, né? Bastante ideias que acabam surgindo, a gente acaba perdendo para outras pessoas que pensam ou similar ou têm uma ideia igual mesmo a nossa e acabam patenteando primeiro que a gente. Houve uma certa facilidade por eu ser engenheiro civil e elétrico, então eu consegui de certa forma, de uma maneira mais rápida, expor para eles o que eu estava fazendo, o nosso protótipo. Mas o que provavelmente aconteceu com o seu colega, eles barram que daqui acho que 2 anos, eles abrem para você patentear a patente mundial. Então você vai escolher, opa, eu quero a minha patente para os Estados Unidos. Aí vem a conta, olha, mas para você patentear lá é tantos R$1.000. Ah, agora eu quero patentear, não, então eu quero na China. Olha, a China é tanto. Então você abre, eles têm acho que é pacto dos países que fazem parte e você consegue patentear em todos eles, mas cada país é uma conta. Entendi. Então você tem que ver aonde o seu projeto mais se adequa e tentar patenteá-lo neste país. Sim. E o que torna uma escolha difícil, porque se você não patentear no outro, ele pode pegar a sua ideia e levar. Então nossa patente no momento que ela está nos protegendo aqui no Brasil. Mas vai chegar a hora que vamos nos perguntar, vocês querem ir para fora do país? E aí que a conta fica onerosa e se você não for, outros podem fazê-lo. Esse é o momento, eu acho que é nesse momento que fica caro. Entendi. Poxa, olha, parabéns, eu fico assim admirado, né, e fico torcendo. Não sei se vocês sabem, o rádio foi inventado antes no Brasil pelo padre Landel de Moura, né?
e foi por causa de problemas de patente que foi patenteado na Itália pelo Guilherme Marconi. Fora a ideia do Santos Dumont, que talvez seja mais popular, né? Então eu desejo sorte para vocês e muito obrigado por terem vindo aqui. Acho que o pessoal de casa deve ter aproveitado bastante. A gente que agradece a oportunidade. Estamos à disposição. Muito obrigado. Gente, muito obrigado também pela companhia e a gente volta na próxima edição do FIB Produz. Um abraço para vocês e até mais.